Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast, o Pode Crer, onde a gente sempre traz uma pessoa muito especial que vai contar uma história, que vai te motivar. E hoje não vai ser diferente. Eu tô com uma pessoa aqui, ela é queridíssima. É a pessoa mais alta astral que eu conheço lá no meu bairro. Porque eu tô falando do meu bairro? Porque eu tenho prazer dela ser lá do meu bairro. Tô falando da Joyce, da Y, e você vai poder conhecer um pouquinho mais dela agora. Perseverança poderia ser o segundo nome da Joyce, com o Y. Mineirinha de Belo Horizonte, desde pequena ela se empenhou e se dedicou para transformar a sua vida e da sua família. De sacoleira a empresária de sucesso no ramo da moda feminina, Joyce não aceitou nenhuma das limitações da vida como obstáculo, mas fez delas um ingrediente indispensável para a sua trajetória. Com o coração em Deus e muito focada no trabalho, ela construiu seu sonho. E hoje, além de empresária, é palestrante e viaja pelo Brasil inteiro, inspirando pessoas com a sua história. Veja bem, seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui na Rede Super e falar de Deus, falar de empreender, né? Falar que as coisas, eu falo que empreender com Deus é muito mais fácil, é muito mais leve. A gente sabe que a gente vai ter obstáculos, mas com Ele do nosso ladinho, tudo é melhor. Não tenha dúvida. Eu já começo dizendo assim que estou muito feliz também de você estar aqui, de verdade, e que eu sou seu fã. Obrigada. Viu? Eu sou fã do seu alto astral, você é uma pessoa feliz. Sempre, né? E eu tenho o maior orgulho da gente ser irmãos em Cristo Jesus. E de você ser minha vizinha ali no nosso bairro, porque você foi ali do bairro Castelo para o mundo. Exatamente. Né? Você tem orgulho, assim, de ser conhecido como a Joyce da Y? Sim. E mais orgulho ainda de... Não que a gente possa... para a gente ter sucesso, a gente tem que nascer numa família rica, né? Mas lá de baixo, eu nasci de uma família humilde, mas com muita força. E saber que ali, o caráter que nossos pais passaram para a gente, o aprendizado, que quando a gente absorve isso e leva isso para a vida, como que a gente pode crescer? Eu falo que eu comecei a empreender na vida com minha mãe. Minha mãe vendia roupa por Minas Gerais toda. Então, ela me colocava no Tempra dela e ali me levava de casa em casa com ela. E eu fui pegando aquela vontade de empreender, de ter minha independência, sabe? Eu via minha mãe atrás dos sonhos delas e peguei aquilo ali para mim. Foi onde veio na veia e eu comecei nesse mundo de abrir lojas. Quem é aqui de Belo Horizonte, região, não tem quem não conheça a Y, né? Não tem. De alguma forma a pessoa já ouviu falar, né? E eu lembro que teve uma época, acho que quando você inaugurou ali no Castelo, Sim. Né? Foi um frenesi muito grande no bairro, Sim, né? muito. A gente passava na rua, tinha fila na porta todos os dias. Tinha que ter 200 mulheres, 300. controle de entrada, assim, para as pessoas entrarem, saírem, de tanta gente. Foi um grande sucesso naquele momento. Você já existia, mas naquele momento que a gente começou a ouvir falar mais na cidade e tudo mais, né? Então, desde criança já começou essa inclinação sua para venda. Já começou ali, vendo a minha mãe. E aí eu abri a primeira Y, que era no Padre Eustáquio. Ali na rua Pará de Minas, lá era mais ou menos 20 metros quadrados. Eu abri essa loja e fiquei por uns 12 anos. E nessa mesma loja eu quebrei umas 3, 4 vezes. Isso. Eu quebrei nessa loja. Então eu já comecei ali na região, né? Ali no Padre Eustáquio. E dali eu falava, gente, como eu trabalhava com um produto mais caro, as pessoas vinham na minha loja, elas demoravam 2 meses, 3 meses para voltar. E eu não conseguia pagar minhas contas ali, porque a gente precisa de um fluxo de caixa que eu não tinha. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Quebrei uma, quebrei duas. E eu falei, gente, mulherada ama roupa e mulherada quer ter um custo-benefício. O famoso BBB, bom, bonito e barato. Sim. Então foi quando eu tive a sacada, quando eu ia quebrar a quarta vez, eu tive a sacada de vender um produto mais barato. E deu certo. Mas mesmo ali na rua Pará de Minas, eu não consegui manter e eu tive que fechar ali. E logo na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes tem uma feira de finais de semana. Eu abri uma barraca de feira e isso que eu estou contando
tem mais ou menos uns 7 anos atrás já. Então, eu já pulei 10, 13 anos. Então, quebrei no Padre Eustáquio, arrasada, e falei, opa, eu não posso me abater. Vi uma oportunidade na Feira Minas, aos finais de semana, e abri uma barraca na Feira Minas, abri ali, ponto. Como o meu produto era um produto muito bom e com preço acessível, a mulherada começou a ficar enlouquecida. Então, nessa transição, eu já comecei a dar o burburinho. E aí eu fiquei conhecendo a ferramenta do Instagram, que eu falo muito. Quem trabalha com o Instagram, a gente tem que fazer diferente todos os dias, porque quem é mais fera, né? Quem tem uma expertise maior, ela faz o diferente ali. E se você não fazer esse diferente, você engole, você é engolido. Então, eu criei o Instagram, quando eu tinha essa barraca, foi mais um sucesso, minha rede social. Hoje a gente está com 1 milhão de seguidores. Olha só, 1 milhão de seguidores. E nessa... No Instagram da Y. Da Y. Gente, coloca aqui, já aqui na tela aqui. Y.oficial_. O Instagram da Y, para o pessoal conhecer. Sigam, que vocês vão apaixonar. E eu tento fazer todo dia algo diferente ali. Eu tento passar a minha essência ali. Porque eu acho que mais do que a gente empreender hoje, a gente tem que passar a verdade do dono ali na rede social, porque as pessoas, elas compram o produto, mas elas compram a história que eu venho criando, né? Sim. E logo ali, a minha mãe é da região, lá era só aos finais de semana. Então, dia de semana, as pessoas começaram a me procurar. Preciso de roupa, e eu não tinha capital de giro. Então, as famosas excursões para São Paulo, para o Brás, eu pegava, como eu não tinha capital de giro, eu ia para o Brás no domingo, pegava o ônibus na Praça das Semílias, 18 horas, chegava lá 2 horas da manhã. 2 horas da manhã eu comprava, na segunda, 10 da manhã, eu já não tinha dinheiro nenhum, eu voltava. Como eu não tinha capital de giro, à noite as pessoas já estavam na fila da casa da minha mãe, fila. Eu criei uma fila ali na rua Guararapes, as pessoas querendo comprar roupa. Eu vendia na madrugada, voltava terça-feira e fazia esse mesmo trabalho. Chegava lá às 18 horas, comprava na madrugada, ficava a madrugada comprando e voltava de manhã, até eu ter um fluxo. E eu peguei, as pessoas ficaram apaixonadas com uma loja que tinha muita novidade, que isso é o diferencial da Y, a mulherada já sai da loja, à noite a gente já está postando outras coisas. Pronto, comecei a fazer um Instagram muito legal, muito a minha cara, muito a minha essência. E logo nessa fase, eu falo que foi quando eu conheci Jesus e vi que quando a gente coloca a nossa vida, o nosso negócio nas mãos dele, depende dele, as coisas fluem muito mais fácil. Quando eu estava passando por uma situação, eu pegava uma palavra que sempre era profetizada para mim e falava, não, eu não vou desistir, eu vou conseguir, Deus está ali do meu lado. E aí veio o boom. Às vezes, as pessoas, quando eu falo que a Y tem 20 anos, as pessoas nem acreditam muito, porque, igual você falou, de uns anos para cá, foi aquele boom que Deus começou a trabalhar de uma forma tão forte na Y, que a gente fala que só pode ter sido Deus. E aí eu saí de faturamentos de R$10 mil para R$100 mil. Essa transição da barraca da Feira Minas, que eu tenho muito orgulho, para a casa da minha mãe, eu saí de um faturamento de 1.000 para 1 milhão. Olha só. E assim, aquela música Ninguém Explica Deus, né? Que realmente eu falo, e eu começava a ver aquilo ali, e eu sempre pedia para Deus sabedoria. Porque às vezes, quando a gente dá um boom na empresa, a gente começa a lidar com valores, a gente tem que ser sábia. Então, a gente tem que ser empreendedora e a gente tem que ter muita sabedoria. Efésios capítulo 1, versículo 15, né, em diante, fala muito de sabedoria. Na minha mesa, é isso mesmo, não é? Efésios 1, 15. Preciso consultar os universitários. Na minha mesa está a Bíblia aberta, porque sempre que eu vou fazer alguma reunião, qualquer coisa da minha vida, eu peço para Deus me dar sabedoria e me dar a direção, sabe? Fantástico. Você foi uma sacoleira raiz. Foi. Você não tem problema nenhum quanto a isso? Nunca, Você tem nunca. Orgulho? Eu tenho orgulho. Semana que vem eu vou estar lá no Brás. Já falei com os meus fornecedores. Quando eu chegava lá na madrugada,
tem um famoso lugar, Caldeirão, que chama, que é muito quente, é na madrugada. E eu falei com ele, amigo, tô indo para aí. E ele falou comigo, nossa, vou até comprar a Coca-Cola com a batata frita e a coxinha. Porque na época que eu ia, a gente sempre comia. E o interessante é que hoje a Y, mesmo a proporção que ela tomou, eu sou super fiel aos meus fornecedores, são eles que me ajudam até hoje. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente sempre tem que pensar. Quem ajudou, óbvio que as pessoas que ajudaram, às vezes não vai fazer parte mais da nossa vida, mas eu sou muito de querer crescer com quem me ajuda, sabe? Eu tenho essa característica que é muito forte, de poder ajudar mesmo, não é nem devolver, porque eu acho que isso nasce com a gente, sabe? E aí, na casa da minha mãe, que foi um sucesso com a rede social, foi quando eu comecei a entender o mundo do Instagram com o mundo de parcerias. E aí eu conheci a Letícia Santiago, que é uma blogueira, ela tinha acabado de sair do Big Brother, ela abraçou um sonho meu, porque não adianta só você colocar uma blogueira porque ela tem milhões de seguidores. Você tem que colocar uma blogueira que abraça a sua marca, abraça a sua ideia. Porque hoje eu vejo muitas pessoas errando por esse motivo. Ah, vai lá e pega. Não, a pessoa tem que estar ali com a sua essência. Peguei a Letícia, da Letícia ela me puxou várias outras parceiras e que veio o boom no Instagram, 10 mil seguidores, 20 mil, 30 mil, 40 mil. E a casa da minha mãe ficou pequena. Lá era no 3º andar da casa dela. No 2º andar, eu colocava as roupas todas no chão. Então, se eu comprava dessa blusa, eu comprava 100 peças dessa, eu colocava tudo no chão. A mulherada chegava e pegava tudo na sacola. E eu congestionava muito. A loja a gente abria 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Lá no bairro Glória, já tinha aquela fila que você via no Castelo. Era uma fila que eu falava, uau, como que Deus é fiel, né? Como que as coisas foram. E aí, ali não me cabia mais. Eu precisava de procurar um outro ponto. Eu viajei com uma amiga, estava em Nova York, e eu entrei numa loja, filmei e falei assim, Carol, eu vou fazer uma loja mais linda que essa. Que olha que loja linda. E a mulherada, ela abraçou o sonho da Y, por quê? Era um produto bacana, fotos bonitas no Instagram. Só que até uma forma de gratidão, eu falei, eu vou criar algo, luxo, e mostrar que as pessoas podem se vestir bem, pagando pouco, e que elas podem entrar num lugar bonito, requintado, e sair com uma sacola cheia com R$100. Filmei, voltei para BH, e eu recebi uma revelação da minha pastora. A minha sala era mais ou menos aqui, e o bairro Castelo era aqui. E eu já estava olhando os pontos. E muita gente estava olhando os pontos em zona sul de Belo Horizonte. Mas o meu coração, quando não é para eu fazer algo, Deus tem uma forma, né? Eu fecho meu coração. Eu acho que tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que ser leve, né? Quando a gente aceita um convite, qualquer negócio que a gente faz, a gente sabe que é de Deus quando a gente é leve. E aí, perdi o que eu estava falando. Você estava falando que você quis fazer uma loja muito bonita para as pessoas. E aí, eu na minha sala, a pastora virou para mim e falou assim, a Y tá ali. Na hora que ela falou ali, eu falei, uau. Naquela região, o bairro Castelo era um bairro que estava crescendo muito. E eu falei, é no bairro Castelo. No outro dia, e eu falo que quando Deus fala com a gente, às vezes entra aqui, né? As pessoas não pegam aquilo ali. Eu pego para mim, dentro de mim, e falo, Deus falou, vai acontecer, mas a gente também, porque não basta também Deus querer nos abençoar se a gente também não acorda cedo. Eu trabalho todos os dias, vamos colocar aí, trabalho 15 horas por dia e faço isso com muito louvor, né? Deixa eu só entender isso aí, então. Uhum. Você está dizendo assim, você está querendo dizer o seguinte, sua pastora te deu uma profecia. Deu. Né? E você não pegou aquela profecia, chorou e falou, que coisa maravilhosa. Não. E você começou a contar para os outros, um dia, minha pastora, vai acontecer isso comigo. Não, você pegou aquela palavra e começou a levantar cedo, começou a correr atrás, começou a ver as possibilidades, começou a trabalhar. É isso que você fez.
E Deus fala as coisas pra gente, às vezes lá na frente a gente, né, às vezes num certo momento a gente não entende com tanta clareza. Mas se a gente parar um pouquinho, a gente sabe ali do que Deus está falando. E quando ela falou ali, na hora eu peguei o bairro Castelo para mim. E ela falou comigo assim, eu te vejo num galpão muito grande e sua sala lá no alto. Ou seja, ela não falou o bairro Castelo, mas ela me deu uma característica, né? Deus me deu uma característica de onde seria. No outro dia, virei para um amigo meu e falei, vamos ali comigo? Vamos. A gente subiu na Engenheiros, a Engenheiros já estava ficando bem movimentada. Subi na Engenheiro, quase na porta onde é a Y, eu vi uma faixa, aluga-se. E na hora, eu falei com meu amigo assim, para, a Y é ali, onde está aquela faixa, aluga-se. Aí ele falou comigo assim, você tá doida? Isso aqui é uma loja, ali está parecendo que é uma casa. Aí logo na frente tem um retorno. Falei, vão retornar? A Y é ali. Deus já tinha falado ali comigo. Quando eu voltei, pastor, aluga-se e bem pequenininho estava galpão. E eu falei assim, uau, onde que aqui... Aí você lembrou da profecia. Aí eu lembrei da profecia galpão. E eu fiquei muito apaixonada. E lá, quando você olha, realmente é uma casa mesmo. Então, às vezes, se eu tivesse passado e tido na ideia do meu amigo, eu já estava olhando em outro lugar. E aí, tinha uma portinha, eu abaixei e falei, realmente, ele é um galpão. Liguei para o proprietário. E falei, você está alugando, eu estou aqui em frente, a Engenheiros, Avenida Engenheiros 802, você está alugando. Estava, tipo, reformando, sabe? Estavam pintando. Falei, aqui é um galpão? Ele falou, um galpão, não tem nada, lá não tem nada construído, mas tem uma coisa que eu fiz, pensando nos donos, na época ele falou dono. Eu criei uma sala lá em cima, que de lá de cima o dono consegue ver tudo. Foi exatamente isso. Aí na hora, eu já comecei a glorificar a Deus, falei, olha como que é o cuidado de Deus. No outro dia, eu estava com o contrato assinado. Olha só. No outro dia eu estava com o contrato assinado, lá é um local de mais ou menos 1.000 metros quadrados. E muita gente falou comigo assim, mas para que esse tamanho de lugar? Porque eu vou mostrar para as pessoas, né, que a gente pode se vestir bem, pagando pouco, entrando num lugar luxuoso. Porque eu tinha tido uma experiência lá fora que eu achei muito fantástica. E eu falei, eu vou levar isso para Belo Horizonte. E deu muito certo. 3 meses depois, eu inaugurei a Y do Castelo, que eu acho que deu um boom na marca mesmo. E só para você ter noção, os caixas, lá foi preparado para ter 5 caixas. Depois eu tive que aumentar para 7, um de cada lado. As mulheres iam lá, elas ficavam 2 horas na fila. E elas ficavam na fila, sabe? E esse espaço que eu estou te contando tudo, ficou pequeno em 6 meses. E aí eu me pegava lá naquela sala que a pastora falava, falei, Senhor, eu esperei tanto por esse lugar e o lugar está pequeno. E aí? E eu tive uma outra revelação de uma esquina. E aí eu comecei a rodar, mas aí eu já queria mesmo estar aí para um lugar mais central, né? Eu já não queria mais um bairro. Eu falei, não, eu vou para um lado, eu vou para o central, que as pessoas têm mais facilidade, o acesso é muito mais fácil. Encontrei uma esquina que estava fechada há mais de 3 anos, lá na Rua Guajajaras, 1677. Quando eu vi também, eu fiquei alucinada. Inaugurei essa loja, que é um sucesso até hoje, que é muito requintada. E o meu medo era fazer uma loja luxuosa e as pessoas terem até medo de entrar, né? Porque falava assim, ali é tudo caro. Mas eu consegui passar na rede social realmente o que eu queria. Que isso foi muito importante. Eu passar que ali a gente poderia entrar porque era um preço muito acessível. E que é, graças a Deus, um sucesso também. Quando eu fiz a inauguração, a Taeme tocou, a Taeme Thiago, ela tocou nas 2 inaugurações. Eu trouxe blogueira de todos os lugares que as pessoas até brincam. Não, mas você gasta muito dinheiro com essas blogueiras.
Não, porque acaba que o produto que eu dava para elas, que eu vestia, ele tem um custo também. E elas entendiam isso. Porque hoje, até fazer esse trabalho de blogueira, é o trabalho delas, sim, mas o nosso produto também tem um custo, sabe? E eu peguei um time muito bacana de pessoas que realmente abraçaram a Y e que me ajudaram muito, muito, muito. A chegar em cada cantinho, né? A ter um desejo, leste, oeste, de ter o desejo de chegar em outros lugares, mesmo que a gente não tenha uma loja física por enquanto. Interessante. Muito interessante, porque muita gente que está nos assistindo agora, né, que já te conhece, pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, onde a Rede Super passa, que está te conhecendo agora e vendo toda a grandiosidade hoje que é a Y, você é uma mega empresária conhecida. Aí as pessoas podem pensar, olha, o negócio dela, com certeza, teve um investidor muito grande, uma empresa, franquearam, e aí entrou muito dinheiro mesmo, tal. E a gente conhecendo a sua história, né, sabe que você foi uma sacoleira primeiro, que depois foi para uma barraca, que depois foi para uma loja que faliu 4 vezes. E que vem uma história, né, de Claro, anos. toda uma história. Se tornou um fenômeno na internet no que diz respeito à marca de roupa, porque vocês têm mais de 1 milhão de seguidores. Tem lojas que são lojas nacionais, que têm já anos de história no mercado, e elas não têm nem o número, nem o engajamento de vocês. E hoje vocês são franqueados, né? Você é dono de uma marca de roupa que é franqueada, são 17 lojas. Agora, nesse momento, nas vezes que você faliu, que você perdeu o pouco que você tinha começado ali a sua história, algum momento você falou assim, ó, não é para mexer com isso, tá errado. Não, eu nunca pensei em desistir. Eu sabia que eu estava fazendo algo errado. Porque o fluxo de caixa, né? A gente ter o caixa hoje numa empresa é muito complicado. Então, tanto é que eu ia para São Paulo um dia, eu chegava a ir para São Paulo 4 vezes na semana. 4 vezes na semana para ter um fluxo de caixa. E pagar uma continha ali, pagar outra continha ali. Até que teve uma hora que eu falei, eu estou fazendo algo errado. Não adianta também eu ter um produto bom, eu ter algo bacana que a gente também, o empreendedor, o empresário, ele tem que ter ciência que ele aprende todos os dias. Tanto é que nessa transição que eu estou te contando, da casa da minha mãe para a Y do Castelo e para o Barro Preto, mesmo a Y no auge, eu quase vinha quebrar. Nessa loucura que todo mundo falava, meu Deus, como que a marca está crescendo, por quê? Eu saí do simples e fui para o presumido. E aí minhas contas não fechavam. E mesmo nesse auge, eu falava, o que é que eu vou fazer? Mas eu sempre respirei fundo, sabe? Claro que às vezes a gente surta um pouquinho. Empreendedor, a gente surta mesmo com as coisas. Vem a pandemia, a gente surta. Mas eu falei, opa, eu preciso pensar algo, porque senão o que eu estou construindo eu vou quebrar. E aí que veio as franquias, né? Porque tem muita gente que me pergunta, você sonhou em ser dona de uma rede de franquias? Não. Mas eu tive a necessidade de franquear uma marca, eu tive a necessidade de um sonho meu passar a ser um sonho de várias pessoas, sabe? E isso foi uma decisão muito importante que eu tomei, mas era um caminho que eu tinha a seguir, sabe? Mas também quando Deus abençoa, eu sei que eu estou no caminho certo, eu aprendo a cada dia. Quando eu comecei com franquia, as pessoas já buscavam no meu Instagram o interesse de franquear a Y. E eu não poderia mais crescer, porque o meu regime tributável, ele não fala. Às vezes, quando eu vou palestrar, eu sempre falo, você tem que ter um bom contador, né? Porque mais do que o seu negócio, tem que ter pessoas ali por trás que vai te explicar realmente. E aí, lá na Y, a gente faz célula de 15 em 15 dias. Agora, com a pandemia, nós paramos. Mais uma revelação. Ia ter uma célula lá na loja. E eu pedi um funcionário meu, falei, Gebe, cria um e-mail, franquias, na época era YAtacado, yatacado.com.br. Ele criou e eu coloquei no Instagram. Fiz um teste, tá? Eu fui fazer um teste. E desci para a célula. E eu estava sentada, a pastora Juliana virou e falou assim, levanta e abre suas mãos. Eu abri,
E ela falou comigo assim, eu lembro exatamente essa palavra, Deus manda te falar que igual nascem as estrelas do céu, vão nascer cada uma desta aqui. Ninguém estava entendendo nada. É forte, né? Forte, forte. É forte, exatamente. Fantástico. Como eu queria estar gravado no YouTube para eu pegar, Sim, né? claro. Porque hoje é tão fácil a gente gravar. Não, mas só essa história já é maravilhosa. É. Ó, e no meio disso tudo aí, eu vou te perguntar uma coisa. Já que você é a Joyce, alto astral e tal. Você usa a roupa da Y, mas você não vai responder agora, não. É sim, ó, claro. Imagina se não fosse. Não, mas eu valorizo outros empreendedores também, outras lojas, mas eu sempre estou de Y. Por exemplo, uma blusa dessa, né? Fazia propaganda aqui, R$ 64,90. Então, são coisas bem bacanas, com um preço muito... 6 vezes. 6 vezes, R$ 64,90 em 6 vezes. Isso aí. Tem um Olha preço muito só. acessível. Sempre... a gente sempre sai com novidades, sabe? Por exemplo, a pessoa chega na loja e compra. Quando ela está indo embora de Uber no carro, está ali no Instagram, ela já está vendo outras novidades, sabe? Sim. É o famoso modelo fast fashion. A gente movimenta tudo muito rápido, os modelos muito rápido. Legal. Joyce, fala uma coisa pra mim. Seu marido, André, ele te acompanha nessa batalha sua aí? Vocês têm algum problema por você ser uma empresária de sucesso? Como que é o relacionamento de vocês com isso aí? Eu falo que a gente tem que estar com um parceiro, com colaboradores que abraçam o nosso sonho, né? Então, quando eu conheci o André, foi nessa época da casa da minha mãe, da Y, naquela loucura, eu mudando para o bairro Castelo. E aí nós nos conhecemos, ele me impulsiona muito, até mais do que deveria. Quando eu penso algo, ele já pensa mais na frente ainda, sabe? Ele me dá muitas ideias. O André é muito inteligente, eu falo que é um presente de Deus, né? Um homem abençoado que está me impulsionando ali todos os dias. Eu sou muito acelerada, né? Então, eu acordo 7 horas da manhã, eu vou dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e eu não paro de pensar. Eu tenho muitas ideias, e as ideias que eu tenho, eu coloco em prática, sabe? Tudo que eu penso ali, eu vou lá e faço. E eu sou uma pessoa também que, quando alguém me dá uma ideia, o André me dá muita ideia, eu pego aquilo ali e ponho para rodar, sabe? E essa cabeça de empresária, assim, é realmente acelerada mesmo. Ele é o tempo todo, né, pensando nas coisas, o que pode ser feito e tal, o que pode inovar. Tem algum momento que você relaxa, que você para? Em casa, por exemplo, você é cabeça de empresário, fala, gente, vocês compraram essa manteiga aqui, 500 ml, vocês podiam ter comprado uma de 1 litro, era muito melhor, ia ser mais barato? Eu acho que sabe qual que é o momento que eu relaxo? Que eu nem pego no celular quando eu tô no culto. Ah, é? É o único. Aí eu nem só faço um story ali, claro, porque eu gosto também. Eu sou a garota do story, eu amo fazer. Mas ali é o momento que eu relaxo. Mas tirando isso, eu sou muito acelerada, muito. E acaba que eu falo, eu ainda não tenho o filho aqui, mas eu falo que essas franquias são os filhos, né? Sim. A gente está naquela fase quando, por exemplo, já vai fazer 2 anos que eu inaugurei a primeira franquia da Y. E mesmo vindo a pandemia, eu inaugurei 7 ou 8, não me sei exato, mas na pandemia a Y não parou de crescer. Sim. Porque eu acho que essa pandemia veio para mostrar para a gente que, como que eu vou falar aqui? Às vezes a gente tem planos, né? A gente tem tantos planos, a gente pensa tanto lá na frente, mas e o hoje? O que a gente está pensando no hoje, no presente? Como a gente está tratando ali o mundo mesmo que a gente vive? Quando veio isso que as pessoas falaram, não, está vindo uma pandemia e tal. Eu tinha acabado de inaugurar a primeira franquia. A pandemia veio em março. Dia 15 de março fecharam as lojas. Eu tinha inaugurado a franquia em dezembro. E muita gente falou comigo, meu Deus, a Joyce com... As primeiras franquias foram 5. 5 franquias, o que ela vai arrumar? Regacei as mangas, chegava na Y 6 horas da manhã, saía de casa escuro. Saía de lá às 21 horas da noite. E, graças a Deus, deu certo. Os meus maiores faturamentos foram na pandemia. Olha só. Meus maiores faturamentos foram na pandemia. Então, no momento onde, teoricamente, no início, a gente poderia pensar que seria um grande problema, né, para você, e foi, na verdade, ao contrário. Foi um momento que você teve maior faturamento. Obviamente, nós não estamos falando aqui que a pandemia foi bom, porque de bom não teve nada, né? Ela foi ruim em todos os aspectos, né? Mas no momento que você achou que poderia ter uma crise, eu acho que a gente tirou muito você arrumou outra forma
Você arrumou outra forma de apresentar o seu produto para as pessoas. Sim. Joyce, a variedade de roupas de vocês, eu tenho o prazer de ter ido na sua loja muitas vezes. Eu até parei de falar da sua loja para pessoas da minha família, porque eu falava muito, eu fiquei muito empolgado quando eu vi tudo aquilo ali, porque eu conversava com a minha esposa Simone, exatamente isso. Falei assim, olha, ela foi na inauguração, ela foi na inauguração, Gabi, a Theo. Eu falava com ela assim, olha, a Joyce, ela democratizou a moda. Isso. Porque ela fez exatamente isso. É uma coisa chique, bonita isso. E acessível a todo mundo, né? E o que eu quero te falar dentro disso, assim, eu sei que tem muitas pessoas que escolhem a roupa para você. São muitos profissionais que desenham, que escolhem, que... Não, tudo passa por você? Tudo eu que compro. Então, eu ia te perguntar isso. Tudo passa por você? Tudo eu que compro. E já aconteceu alguma vez, Joyce? Tipo assim, você tá encostando lá na sua loja, aí você olha pra vitrine e fala assim, que blusinha feia. Como é que eu escolhi? Já aconteceu isso? Até hoje. Você acha que tem muito a ver a escolha, tem muito a ver do estado emocional? Você tá de um jeito agora, você escolhe e depois você olha com outra cabeça? Mas é porque... A Y, ela vai pegar todo tipo de público, né? Então, eu não posso comprar só o meu gosto, só o que eu vou vestir. E essa é até uma expertise que eu tenho, de comprar o que o A vai vestir, o B vai vestir e o público D vai vestir, entendeu? Então, eu compro um pouquinho de cada. Tem coisa que tem na Y que eu não gosto, que eu jamais usaria, mas é sucesso de vendas. Porque é o momento, eu acho que é o perfil do produto, né? É o perfil ali do produto e o produto chega e esgota. Mas isso acontece até hoje. Mas é a expertise de... O mundo da moda, né? A Y, ela abrange ela quer todo tipo de gosto. Eu não quero só aquela roupa de festa, aquela roupa evangélica ou aquela roupa mais modinha, sabe? Eu quero um conjunto, que é um mix de produto legal e que até então, até hoje, eu sou a única compradora. Mas aos pouquinhos eu vou tentando descentralizar, sabe? Sim. Tem uma história muito bacana. Essa loja que eu estava filmando era a Zara, sou muito fã da Zara. E o primeiro presidente da Azul foi o Pedro Janot. E ele que trouxe a Zara para o Brasil. Então, ele pegou a Zara lá fora e trouxe para o Brasil. Ele que cuidou da expansão. E o André, ele fez um vídeo para mim no Dia dos Namorados, e ele conhecia uma pessoa que trabalhava com ele e mandou esse vídeo, o Janot. Fantástico. Por isso que eu falo, as coisas se encaixam tanto, né? E mandou esse vídeo. E virou e falou assim, Jussara, mostra pro Janot. A minha esposa é a cara dele. É ele de saia, ponto. E mostrou esse vídeo pro Janot. O Janot ficou alucinado com a Y. Hoje o Janot faz parte do conselho da Y. Olha isso. E assim, por isso que eu falo. É uma loja que há 7, 8 anos atrás, eu estava tão alucinada com ela. E quem cuidou da expansão dela no Brasil, quem foi presidente da Zara no Brasil, foi o Pedro Janot. E hoje ele está do meu lado. Olha só. Hoje ele está do meu lado. Deus faz as coisas. Eu nem divulgo muito assim. Teve um dia que eu estava no... E assim, muitos grupos já começaram a chegar na Y, sabe? Já começaram com interesse. Porque eu também tenho a consciência que para a gente crescer, até para ir para outros estados e tal, a gente tem que estar com uma equipe muito... De pessoas, assim, que são especialistas. Exatamente, mesmo. Especialistas mesmo, sabe? E sua equipe é sempre escolhida também por você? Eu escolho. Eu contrato gente por direct. Tem vezes que eu contrato, eu falo, gente, me manda o direct aqui, aí eu pego um telefone lá, me manda o WhatsApp e eu contrato. Eu sou muito disso. Eu sou muito presente na Y, sabe? E você falou assim, quando você falou, vou te contar uma história, e você contou essa história aí, eu quero te perguntar também, já aconteceu alguma curiosidade com você? Tipo assim, a mulher ali estacionou na sua frente no shopping, na sua vaga, e você achou ruim, mas quando você olhou, você falou, nossa, a blusa é da minha loja, não vou falar nada. Que curiosidade que já te marcou assim, em você? Nossa, e aí, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, porque eu sou muito acessível, né? Às vezes as pessoas, eu não sei se é a rede social, elas imaginam tanto que a gente é intocável. Então, ontem eu estava em Ponte Nova, fui olhar uma Futura Y lá, um ponto, e aí uma mocinha me viu
e falou, eu passei, eu vi que tinha 2 menininhas me olhando e tirando foto, mas eu falei, aqui em Ponte Nova, será que alguém me conhece e tal? Aí eu passei, ela, Joyce da Y, eu sou sua fã. Ela tremia. Olha. Ela tremia. Então, isso eu acho muito legal. Mas é porque eu passo tanta verdade, né? E quando eu estou estressada, eu sumo um pouquinho da rede social e tal, mas eu passo muito a verdade. Quando eu falo passar a verdade, não é no Instagram Joyce Y, é do Y oficial mesmo. Porque as pessoas, elas compram aquilo ali, elas compram a ideia, elas compram a essência da marca, sabe? E eu falo que é um legado que eu quero levar, mesmo a Y com 20 lojas, 30 lojas, 1000 lojas, eu sempre quero estar ali passando mesmo. Uma história de luta, de fé, sabe? Eu sei que você é grata por tudo, você é uma pessoa que expressa muita gratidão, mas você não se sente realizada, então. Você quer fazer muito mais. Ai, quero. Eu quero. Eu sou muito ousada, sabe? Eu sou muito ousada, então, e onde eu tenho energia, eu quero ir. Agora, Joyce, você tem também o maior letreiro do Brasil, né? Quando você sai de Belo Horizonte, você vê lá gigantesco Y para todo mundo. E roubaram o seu Papai Noel. Você colocou o Papai Noel um dia lá gigante. Papai Noel está maior que a montanha da Serra do Curral. E roubaram o seu Papai Noel. Você acha que tem coisa que isso acontece com a Y? Só. E detalhe, roubaram o Papai Noel, as pessoas estavam achando que era marketing. Quantas pessoas no meu Instagram me xingavam mesmo, marketing. Porque eu coloquei uma recompensa, né? Sim. Eu estava voltando da igreja e tava neblina, sabe? E eu falei com o André, uai, gato, cadê o Papai Noel? Ele, uai, deve estar aí. Falei, não tá. Ele falou, não, às vezes a gente não conseguiu enxergar. Mandei mensagem pro dono ali. Falei, Carlos, meu Papai Noel não tá ali. Ele falou, às vezes o vento e tal, amanhã eu vou descobrir. No outro dia ele me ligou, falou, roubaram o Papai Noel. Falei, roubaram? Só que é gigante e tinha um motor muito pesado. Então, por isso que ele teve a certeza que roubaram o Papai Noel. Eu quero contextualizar aqui, porque às vezes a pessoa está ouvindo, não está entendendo. Fala, roubar Papai Noel, isso tem a ver. É porque ela tem um letreiro da loja dela, gigante aqui em Belo Horizonte, na Serra, saindo para o Rio. E na época do Natal ela colocou lá um Papai Noel gigante. Também inflável, mas muito grande. Que é o maior Papai Noel que eu já vi. E roubaram o Papai Noel dela, né? Daí a grande pergunta de todo mundo de Belo Horizonte é pra que uma pessoa vai roubar um Papai Noel de 15 metros de altura? Vai fazer o que com ele, colocar onde, né? E acharam depois o Papai Noel. Acharam. Aí eu coloquei uma recompensa. Eu fiquei muito brava. Falei assim, não é possível, a gente está fazendo uma ação bacana e até para enfeitar a cidade. Não é possível que eles foram lá e roubaram o Papai Noel. E aí coloquei uma recompensa de R$2.000. E aí viralizou. Aí eu falei, até quem tenta prejudicar, por quê? Nós fomos... o Papai Noel, ele foi falado em vários programas gigantes. Eu nunca vi tanta gente chegando na ISO para dar entrevista e tal. Pois é. Tem coisas, né, que às vezes a gente acha que vai prejudicar, acaba ajudando ainda, né? Porque foi a super divulgação da sua marca. Não, super. Tanto é que às vezes as pessoas falam, você é do Papai Noel, Y, do Papai Noel. Muita gente fala, muita gente até hoje. Muita gente fala tanto do marketing do letreiro como do Papai Noel. Sim. São coisas bem, sabe, bem marcantes da Y. Fantástico. Marketing bem bacana. Joyce, eu sei que nós temos muito mais... A gente podia fazer aqui 3, 4 programas com você que nós iríamos ter assunto para isso aí. Mas antes de encerrar o nosso programa, eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, muitas mulheres se identificando com você, com essa luta, com as dificuldades, porque não existe nada fácil. Às vezes as pessoas pensam que as coisas são fáceis, mas não são fáceis. E nem hoje, né? Até hoje você tem que lutar muito, você não pode parar um minuto com as coisas ali. Porque quanto mais a gente vai crescendo, mais os problemas, mais as coisas são muito maiores, né? Sem dúvida. Vai, tudo aumenta. Mas eu sei também que muitas pessoas, às vezes, elas não têm toda essa energia, toda essa vontade, essa garra, e às vezes elas desistem, né? E tem muitas pessoas que são empreendedores em potencial, que começaram um trabalho, que têm uma grande ideia, mas às vezes, pelas pessoas terem falado, você não vai conseguir, isso aí ninguém compra, isso aí ninguém faz, isso aí tem demais, aquela palavra acabou matando aquele sonho daquela pessoa. E tenho certeza que muitas pessoas que estão te escutando agora, elas já começaram a sentir uma coisa diferente lá, falar, é possível.
Então, o que eu queria te pedir é isso. Olha, você dá palestra hoje pelo Brasil inteiro. Sua palestra é motivacional, ela é específica, é motivacional? Eu conto mesmo, a história mesmo da Y, né? As coisas que... Várias coisas poderiam ter me levado a desistir, mas eu nunca... Vou deixar aqui na tela os seus 2 Instagrams. O da Y para você, que quer conhecer. Isso o aí. dela, pessoal, para você conhecer um pouco mais da história dela e seguir ela também nas redes sociais. Se quiser convidar ela para uma palestra, quiser mandar uma mensagem, você que é empresário, fala, eu quero uma franquia aqui da Y também. Manda lá, deve ter um contato lá, tem um contato lá. Você vai poder ter acesso a isso. Mas eu quero te pedir o seguinte, se você pudesse agora, assim, ter uma conversa com uma pessoa que fala assim, Joyce, eu já tentei, só que eu desisti. E ela precisasse de uma palavra. E você pudesse olhar nos olhos dela agora, naquela câmera ali. Qual mensagem você deixaria? Qual mensagem você, Joyce, deixaria para ela? Nunca desisti dos sonhos de vocês. Eu falo que lá no passado, as coisas negativas, as ruins que aconteceram, foram até para moldar o meu caráter, para quando a Y chegasse num patamar, a gente aprender a valorizar as pessoas que ajudaram a gente lá atrás. Então, o que eu falo é, se você acredita, vai na luta, não é fácil, você vai receber não. Muitas pessoas já me chamaram de louca, mas hoje estão vendo aí a grandiosidade que é a Y, né? A grandeza que a Y tem se tornado. Então, arregaça as mangas, faça diferente todos os dias. Se aquilo ali não deu certo, pense em algo parecido com aquilo ali. Por exemplo, eu comecei com roupa mais cara e comecei com um produto mais barato. Então, era no nicho mesmo, era o meu sonho mesmo de empreender na moda. Se não deu certo com uma coisa, eu fui para um outro nicho e abracei aquilo ali e mostrei para as pessoas que tudo pode dar certo. E quando a gente passa a nossa essência para a nossa marca, para o nosso negócio, que seja para uma comida que a gente está fazendo ali para vender, quando a gente passa todo aquele amor, não tem como dar errado. Na hora certinha, no momento certinho de Deus, vai se cumprir a vitória na sua vida. Que maravilha! Minha amiga, muito bom falar com você. Eu que agradeço. Ouvir um pouco mais da sua história é inspiradora, viu? Amém, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, assim como você tem feito. E o nome é fantástico, pode crer, a gente pode crer em tudo, né? Com certeza. Tudo. E eu quero deixar um pedido aqui para você. Que a gente... Não, na verdade, eu vou fazer a última pergunta. Você acha que a gente vai voltar aqui um dia para você dar outra entrevista, para você falar assim da Y moda masculina? Não, isso aí não. Não? Não. Eu sou muito focada, sabe? Eu já tentei. Só que o modelo de negócio na Y, como é novidades diária, eu não consigo fazer novidade diária para o mundo masculino, sabe? Eu tentei, mas não deu certo, então eu prefiro focar. Eu sou muito focada. Então eu prefiro ficar ali onde está dando certo. Tá vendo? Você reforça, então, a minha tese que eu falo com a minha esposa. É muito mais fácil comprar roupa para mulher. Com certeza. Gente, nós vamos ficar aqui com o nosso podcast, o Pode Crer. Espero que você tenha gostado. Se você sabe que alguém vai gostar de ouvir esse programa aqui, ó, manda ele para alguém, você que está no YouTube, você que está aqui na Rede Super, dê um print na tela aí, mande para o seu amigo, para a sua amiga. E daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui na sua Rede Super de televisão.